Opa, e aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, estamos aqui em mais um episódio do The Jornalismo Esportivo. Dessa vez vamos falar aqui um assunto polêmico, tá? Assim, não é novidade que eu sou o único santista do grupo, porém anda acontecendo algumas coisas que eu queria falar sobre o Santos, tá? O que acontece? O Santos ele tá disputando a Série B, a gente sabe muito bem que o Santos ele teve essa queda aí, né, do ano passado pra cá. E assim como o Paulista, o Santos ele, por incrível que pareça, foi bem, chegou numa final, ganhou a final de ida e perdeu a volta por virada, né? Porém, algumas coisas muito sérias estão acontecendo dentro do Santos, tá? Assim, muita coisa mudou. Claramente, a vinda de um presidente que sabe pelo menos um mínimo de futebol ajudou muito a equipe, muito, muito. Então, por exemplo, a gente vê, eu nunca vi um Santos daquela forma, sabe? Com essa organização, com um elenco todo entrosado, com tipo assim, pô, você tem um jogador bom titular, ele cansa, ele vai na reserva, o técnico vai na reserva, pega um outro, põe, e esse cara rende igual. Eu nunca tinha visto isso no Santos. Isso tá acontecendo, tá? E assim, cara, tava, né, acontecendo. Porém, agora algumas coisas estão começando a pegar. O meu maior medo, que foi o que eu tinha falado desde o começo, quando eu vi as contratações, era: o Santos está só contratando idoso, tá? As contratações do Santos estão sendo apenas de jogadores mais velhos, tá? A gente sabe que o Marcelo Teixeira deu a explicação, o Alexandre Galo deu a explicação de que como o Campeonato Brasileiro é uma Série B, ele tem mais times paulistas do que de outros estados, os jogadores vão precisar viajar mais de ônibus, serão viagens mais próximas e mais curtas. Logo, eles não vão cansar, jogo é de um em uma semana, tá tranquilo pro Santos, contratar só velho. E a ideia é realmente muito boa. A preocupação é quando até os jovens estão lesionando, sabe? E esses jovens são os titulares, tá? A gente vai desenrolar ainda mais isso, tá? É, a gente vai falar um pouquinho sobre. Esse episódio aqui ele vai ser só sobre o Santos. Opa, obrigado. Vai ser só sobre o Santos. E a gente vai falar aqui um pouco do que o Santos deveria fazer, tá? Do que o Santos, ele, como o time gigante que o Santos é, o que ele deveria fazer pra recuperar isso, tá? Porque eu vi até torcedor pedindo a cabeça do Carille. Olha o nível. Isso aí eu já não concordo. Mas enfim, vamos ver aí ao decorrer do episódio. Bom, vamos começar aqui pelo primeiro problema, tá? Que são as derrotas. O Santos, ele perdeu pro Amazonas, perdeu pro América e perdeu pro Botafogo, tá? A gente teve o quê? 8 rodadas até agora? 8 rodadas. De 8 rodadas, o Santos perdeu 3 e ganhou 5, tá? O Santos perdeu 3 e ganhou 5. Pela média, tá bom. O Santos ganhou mais do que perdeu. Só que o Santos ele perdeu pra times como Amazonas, sabe? O América, beleza, mas Botafogo era o último do campeonato. Cara, o, o que explica isso, sabe? Assim, eu não quero me pagar de torcedor chato. Eu vi os jogos e eu falo pra você que eu tenho mais o que elogiar do que reclamar, pelo incrível que pareça. Pelo incrível que pareça. Mas a gente primeiramente tem que chegar na parte chata, que é criticar. Pô, o Santos perdeu pro Amazonas e pro Botafogo, mano. O Botafogo não tinha feito um gol no campeonato. Cara, é inacreditável isso, cara. Isso é inacreditável. Inacreditável, sabe? E fez um gol no Santos. Golaço. Golaço. Um não, né? Foi dois, né? Foi dois? Foi dois, né? Dois. Terminou 2-1. Igual do América, sabe? Enfim, o Santos ele perdeu pro Botafogo. E é um time que ele não é forte, tá? Antes, a partida anterior, e essa total crítica vem se dando graças a 2 derrotas seguidas, né? Você tem 2 semanas pra você treinar e você perde 2 vezes seguida. Foi contra o América, tá? O América que teve aquele jogo polêmico. Eu não lembro se eu possivelmente acho que não cheguei a falar sobre esse jogo aqui ainda, né? Que o que aconteceu foi o seguinte: o Santos estava empatando com o América, tá? Isso foi na metade do primeiro tempo. Na verdade, caminhando pro fim. E teve um lance que um jogador do Santos recuou a bola pro goleiro, pro João Paulo.
O João Paulo, ele foi dominar a bola e tinha um jogador, um centroavante do América pressionando. O João Paulo, ele driblou o centroavante do América e na hora que ele ia rifar a bola, ele meio que entortou o pé assim, doeu. Tipo, ele poderia, mano, ele poderia ter feito de tudo. Mas o João Paulo, ele só sentiu dor, ele parou. Por quê? Porque ele acreditou que teria ali um fair play. Pô, que não, que o cara ele não vai ir e tal. É um erro dele, né? Mas enfim. Que o cara não vai ir e tal, não sei o quê. E ele começou a lesionar da perna. Lesionar. Começou a, tipo, pular assim, falando que a perna dele lesionou e caiu no chão. E o cara do América cagou. Pegou a bola e chutou no gol. Cara, tá. Eu entendo. Muita gente vai falar que esse cara do América tá errado, tá? Moralmente falando, ele realmente tá. Só que, mano, é um jogo de futebol. O cara nem encostou no João Paulo. Nem encostou. O João Paulo se lesionou. O João Paulo se lesionou. Então não tem como eu chegar aqui e eu falar, nossa, esse cara ele tá totalmente errado. Não, esse cara ele tá, não, tem que matar esse. Não. O cara ele fez certo. Ele fez certo, mesmo que moralmente errado. Mano, o time dele tá precisando subir. Tá precisando ganhar o jogo. Tá um jogo difícil. Era um jogo de dominação do Santos. Aproveitou a chance. Simples, é simplesmente isso. Não tem muito que criar expectativa. É simplesmente isso. Ele aproveitou a chance, certo? E foi isso que aconteceu. Mas enfim, a questão não é nem isso. A questão é que o Santos ele perdeu pro América. Ponto. Assim como perdeu o Botafogo, certo? O Santos foi lá, ganhou do Brusque 4-0, aquela goleada na Vila, aquele futebol maravilhoso, né? O Santos, assim, o Santos com três titulares, minto, com três reservas de atacante e meteram três gols. Tiraram os três reservas, meteram os três reservas do reservas, que era o Serginho, o Morelos e o Patrick, e meteram mais um, sabe? Pô, maravilhoso. Pô, você quer mais o quê, né? E aí, na anterior, vocês perdeu pro Amazonas. 1-0, fora de casa, aquele jogo chato, dominação do Amazonas, por incrível que pareça. Mas, tá, beleza. A questão é a seguinte, o maior problema que pega é, o Santos, ele precisa de jogador, tá? Vamos analisar posição por posição aqui e eu vou provar pra vocês que o Santos ele precisa de jogador. Pra começar, o Santos ele começou a temporada com dois goleiros, o João Paulo e o Gabriel Brazão, tá? O Gabriel Brazão foi o contratado. Cogitaram Cássio, cogitaram a volta do Rafael Cabral, só que trouxeram o Brazão. Cogitaram até o Tadeu, só que trouxeram o Brazão, tá? Assim, pô, desde que o João Paulo assumiu a titularidade, que foi ali mais pra 21 pra frente, mano, o João Paulo, ele no máximo ficou fora de uma partida. Assim, quando ele, por lesão e não por escolha técnica, uma partida ou outra. Era muito raro o João Paulo ser substituído. Muito. Porque o João Paulo, cara, ele era o melhor jogador do elenco. Ele era o melhor jogador do elenco. Simplesmente isso. E não tem muito como você é, tirar o melhor jogador do elenco. Cara, não tem como. Eu lembro até hoje que, por exemplo, você tem partidas que nem, ó, Santos e Sport, que o João Paulo, ele tava machucado, ou ele tava suspenso, era algum bagulho assim, e aí jogou o Jandrei. O Jandrei que hoje tá no São Paulo. O Jandrei, ele jogou uma partida. Uma partida. E ele foi vendido pra vir o Vladimir. Isso é pra você ver o nível que o Santos, ele nunca cogitou contratar goleiro. Porque você tinha o João Paulo. O João Paulo tava lá, tava bem. O João Paulo era o melhor do time. Só que o João Paulo, ele tá numa draga desde o começo do ano passado. E esse ano vem sendo pior. Vem sendo pior porque ele perdeu o vestiário, cara. O João Paulo, ele perdeu o vestiário, mano. Sabe? O João Paulo, ele sempre foi o líder. Só que do ano passado que o Santos caiu pra esse ano, que trocou praticamente todo mundo, o João Paulo, ele perdeu o vestiário. Ele perdeu. Tipo assim, o João Paulo, ele pode até ser muito importante, continuar sendo muito importante, continuar sendo aquele jogador.
essencial pro Santos. Só que ele perdeu a importância a partir de um momento que ele tem jogadores mais qualificados do que ele. Então, por exemplo, aqui, assim, claro, eu sei que a posição é diferente, eu sei que é até injusto falar, mas, mano, um Juliano tem uma carreira muito mais estrelada que a do João Paulo. O Gil, uma carreira muito maior do que a do João Paulo, sabe? Que só jogou no Santos, né? Assim, um Guilherme, que até ano passado tava numa final de Sul-Americana. Então, assim, você tem jogadores que. Isso pode não parecer, pode ser que eu tô falando a maior borrada do mundo, mas isso acontece, cara. Isso acontece. O jogador ele perde vestiário. O João Paulo ele tinha aquele elenco fechadinho lá com ele, todo mundo. Porém, do fim, da briga toda, do todo o BO que deu, do rebaixamento, que é o pior dos mundos, que o Santos caiu pra esse ano, muita gente mudou. Muita gente mudou. E o João Paulo ele perdeu. Sabe? Eu não tô. Isso aqui não é informação minha, isso aqui é informação de Ademir Quintana, é informação de Ricardinho Martins, gente de confiança, gente que trabalha dentro do Santos e fala. Trabalha dentro do Santos, não, mas trabalha em si, cobrindo o Santos, e fala que o João Paulo ele perdeu. O João Paulo ele perdeu ali a voz dentro daquele time. E o João Paulo ele era a base de tudo, sabe? Aí, beleza. O João Paulo lesionou. Vai ficar um ano fora agora, tá? A lesão foi séria. Eu acho que na verdade um ano não, acho que uns 6 meses ele fica. Pelo menos uns 6 meses ele fica. Mas, mano, quem que entraria? O Brasão. O Brasão que falhou 2 vezes contra o Botafogo. E aí? Você vai falar que o Santos não precisa de goleiro. Agora você vai me falar que um Cássio era uma má ideia. Um Rafael Cabral era uma má ideia. Beleza. Torcedor parece que é burro. O time não contrata. E quando vai contratar, a torcida reclama. Como que você vai reclamar de você estar trazendo um cara que ganhou Libertadores com o Santos, um cara histórico? Ai, mas ele tá fraco. Mano, eu não ligo. É mais uma opção, cara. É mais uma opção. A gente tem que ser muito sincero aqui. Cara, é a mesma coisa, por exemplo, ó, você tem João Paulo titular. Quem que é o reserva do João Paulo? Pô, é o Brasão. É o Brasão. Quem que seria o reserva do Brasão se você trouxe o Rafael Cabral? Rafael Cabral. E depois você iria exercer um Diógenes, um Paulo Mazzotti, que são goleiros horríveis de base. Parabéns. Agora você vai ter um Brasão titular. E se ele machucar, se ele lesionar, se alguma coisa acontecer, você vai ter que usar um Diógenes, sabe? Que só sabe pegar pênalti. Você vai ter que usar um Paulo Mazzotti, que ele é ruim em tudo. Parabéns, sabe? Maravilhoso. Não, que ideia pica, sabe? O Santos ele precisa contratar. E goleiro é uma posição carente no Santos, tá? Zagueiro, a mesma coisa. O Santos tem Gil e Joaquim, uma das melhores, se não a melhor zaga da Série B. Se alguém lesiona aí, você vai ter quem? Quem? O Alex, horrível. O Santos só perdeu contra o Amazonas por causa da bosta do Alex. Que a diretoria falou: não, eu vou poupar o Gil. Eu vou poupar o Gil. Não, o Gil, ele tá jogando direto, jogou o Paulistão direto. Não, eu vou poupar o Gil. Vou usar o Alex, o time tá bem entrosado, vai dar bom. Ah lá o Alex. Ah lá o Alex. Sabe? E aí? E aí? Ajudou alguma coisa? Ah, e quem mais poderia utilizar? Quem mais seria interessante pro Santos? Ah, tem o Jair. O Jair, moleque bom, não sei o quê. Pô, na última partida do ano passado, quando o Santos caiu, o moleque foi bem, tal, não sei o quê. Aí o Carille vai lá e me mete ele pra jogar o sub-20. E aí? Cara, o que que explica isso? O Carille também não se ajuda.
O Carille também não se ajuda. O Santos ele já não tem zagueiro. E o único zagueiro que presta reserva vai pro sub-20, mano. Qual que é a lógica? Qual que é a lógica? Tá? Mais uma vez eu reitero aqui, por que que mandou o João Basso emprestado, cara? Por que que emprestou o João Basso? Por quê? Sabe? Emprestou o Messias? Tá, o Messias realmente era ruim. Ai, mas nas últimas partidas foi um dos únicos que fez gol. Cara, mas o Messias ele é ruim, ponto, sabe? Não tem. O Messias ele é ruim. Ele é ruim. A função dele é defender e ele defendendo é ruim. Esquece. É melhor botar o Alex. Pô, é melhor você botar um Cone que o Messias. Mas o João Basso ele poderia ajudar. O João Basso ele jogou pouquíssimas partidas ano passado, pouquíssimas, pouquíssimas. Muita gente reclama dele porque ele era o cara que tava no 7-1. Ah, é porque ele isso, é porque aquilo. Mas ele jogou pouquíssimas partidas, não dá pra você julgar o cara, mano. O cara foi um dos melhores jogadores do Campeonato de Portugal. Tudo bem, o Campeonato de Portugal é várzea, mas pelo amor de Deus, cara, sabe? Dá uma chance pelo menos. Ou vai ficar preferindo ter um Alex? Eu sei que, claro, a função de cada um é diferente. O Alex ele é à esquerda, o Basso ele joga mais pela direita. Mas, cara, você não tem zagueiro. Se o Gil lesiona, já era. Já era pro Santos. Já era, tá? E o Gil é velho. Vocês estão entendendo aqui o nível? Enfim, zagueiro que precisa contratar também, tá? Lateral é uma das únicas posições que eu acho que não precisa. É uma das únicas posições que eu acho. E olha só, hein? Quem te vi, quem te vê, hein? Tá? Cara, por quê? O Santos na lateral direita tem Rodrigo Ferreira, Aderlan, JP Sherman e um Rainer que pode ser improvisado. O Santos na lateral esquerda tem Escobar, Souza e ainda tem o Rainer que pode ser improvisado também. Mano, o Santos não precisa de lateral. Isso eu falo tranquilamente. O Escobar, que veio com uma troca do Felipe Jonathan, surpreendeu, sabe? Eu acho muito interessante porque o Escobar ele surpreendeu muito, cara. Ele surpreendeu muito. Ele é um jogador que ele veio assim, mais como uma verdade. Não, não foi. Não posso falar que é aposta, porque ele já é um jogador firmado já, né? Mas ele surpreendeu muito, mano, porque ele veio numa troca com o Felipe Jonathan, certo? Veio com uma troca com o Felipe Jonathan. É... Ele veio assim só pra ajudar realmente no dinheiro. Cara, deram uma chance pra ele e ele até agora ele é titular. E ninguém. Você percebeu que ninguém reclama dele? De tipo assim, nossa, tem que botar o Rainer de titular. Mano, ninguém reclama. Porque o cara é bom, mano. O cara ele é esforçado demais. Ele é um dos que mais participa do ataque do Santos. Ele é lateral, sabe? Então assim, o Santos ele não precisa de lateral. Ele tá muito bem de lateral. Muito bem. O Sherman jogando bem na direita e o Escobar jogando bem na esquerda. Você pode ter certeza de uma coisa. As falhas do que o Santos vem tomando gol, não é dos laterais. Tá? Isso você pode garantir. Meio campo. Primeiro volante. A gente tem o Schmidt, tá? O Rincon e um que recentemente entrou. Que é um assunto um tanto quanto polêmico também. Vamos lá. O Santos, ele, na última partida contra o Botafogo, e eu acho que contra o América também. Eu não lembro se contra o América o Schmidt chegou a jogar. O Santos, contra o Botafogo, ele jogou com Brazão, que é reserva. Rincon, que é reserva. Patati, que é reserva. Otero, que é reserva. E Bigode, que é reserva. 5 jogadores reservas por lesão, tá? 5. A questão é a seguinte. O Schmidt, cara, ele tem uma função muito importante dentro do Santos. Muito importante, que é coordenar aquele bando de animal, sabe? Ele tem uma função muito importante, certo? E o Pituca é o motorzinho, é o cara que auxilia, é o cara que ele tá todo momento ali correndo, ele tá, sabe? Ele faz essa esse trâmite aí entre passar a bola de um primeiro volante pra um meia, pra um ponta.
O Pituca, ele faz muito bem isso. O Pituca é outro, que se ele não tivesse. Eu falo há muito tempo, se ele não tivesse no Santos, mano, nós estaria muito pior. É. E assim, legal, beleza. A questão é, pô, o Schmidt, ele machucou. Você vai colocar quem? O Rincon? Pô, é o mais cotado, é o mais favorito. Só que o Rincon, ele não sabe quebrar a linha, sabe? O Rincon, ele tem uns erros de passe assim absurdo, né? A visão de jogo do Rincon, ela é limitada, certo? E aí você tem um Pituca que não sabe, um Pituca que sabe criar, mas não é a mesma coisa que o Schmidt. Você tem um Rincon que já não sabe criar nada, certo? E um Juliano que ele fica sobrecarregado, mano, você tem um meio-campo que não cria. Você tem um meio-campo que não cria, não cria. Você entendeu? Então, assim, eu gosto muito do Rincon, tá? Eu acho que ele é um jogador muito bom pro Santos, muito útil pro Santos. Só que, mano, o Santos ele sente, sem o Schmidt ele sente, mano. Ele sente demais, demais, demais. Porque o Rincon ele não tem essa característica, mano. Ele não tem, sabe? Não tem. Então acaba ficando complicando. E o Rincon, o Schmidt ele dá muita. Dá uma certa luz pro Pituca. Então em muitas jogadas você vê, tipo assim, o Pituca partindo pra uma ponta, pra uma lateral. E o Schmidt meio que coordenado. O Rincon não tem isso. O Rincon é pauleira, mano. O Rincon ele foi criado pra entrar no segundo tempo e retrancar o jogo. É isso. É diferente do Schmidt, que ele chega pra abrir o jogo. Tem uma certa diferença, tá? Mas enfim. É... Primeiro. E aí que tá. Primeiro volante não precisa contratar. Aí eu chego aqui e eu falo tranquilamente. Primeiro volante não precisa contratar. Porque o Santos ele tem Schmidt, que é muito bom jogador. O Rincon, que é bom jogador. E mais um agora que eu vou ser polêmico. Alisson. Cara, o Alisson foi reintegrado, tá? O Alisson, pela primeira vez esse ano, ele jogou, ele ficou no banco. Ele não jogou, mas ele ficou no banco contra o Botafogo de São Paulo. E, cara, assim, de verdade, eu gosto do Alisson, cara. Eu acho que. Eu acho que o Alisson, ele vai ser. Eu acho que ele vai ser um jogador muito importante pro Santos ainda, cara. Pelo incrível que pareça, mano. Por causa que, assim, o Alisson, a questão do Alisson é a seguinte. Vou até beber água aqui. O Alisson, ele chegou numa final de Libertadores com o Santos. O Alisson, ele viu o Santos nas glórias com o Neymar, ele viu o Santos cair, tá? Ele tá há mais de, mano, 10, 15 anos no clube. E, cara, é surreal, assim, o reconhecimento que ele tem pelo clube, tá? É claro, eu vou concordar aqui. Eu não acho que isso é o suficiente pra manter um jogador no time, porque o Vladimir seria Nossa Senhora. Cara, desde 2002 aqui, tá ligado? 2004. Mas o Alisson ele joga na posição que pode ajudar muito o Santos. Muito mesmo, que é primeiro volante, tá? É... Não sei se vocês lembram, mas o meio-campo do Santos que chegou numa final de Libertadores era com Alisson, Pituca e Carlos Sanches. Eu confio que o Alisson ele pode recuperar o futebol. Eu confio que o Alisson ele pode ser um jogador muito importante pro Santos. E eu confio mais no Alisson do que no Balieiro. Um Balieiro seria uma terceira opção pro Santos. Se o Santos ele tem Schmidt, titular, Rincon, reserva, o terceiro ali, que seria o reserva do reserva, seria um Balieiro. Seria um Balieiro, cara. E pelo amor de Deus, esse Balieiro não pode jogar no Santos, mano. Não pode, cara. Tem que vir um Alisson. O Alisson é 1000 vezes melhor que o Balieiro. Mas o Alisson é ruim também. Mas ele é melhor que o Balieiro. Você entendeu? Então, assim, é isso que tem que acontecer. O Santos ele tem que reintegrar o Alisson, tá? Eu acho que o Alisson pode ajudar muito o Santos e eu sou a favor da volta dele. Eu não acho justo você mandar o Alisson embora, nem se ao menos jogar, sei lá, 5 partidas, sabe? Você tem que testar o Alisson, mano. Ó, hoje vai ter Santos Novo Horizontino. Relaciona o Alisson e relaciona o Sandri, que eu vou falar mais pra frente. Relaciona os dois, tá? É...
abre uma vantagem de 2-0. O Schmidt eu acho que ele nem vai jogar hoje. Então vai ter que ser o Rincon igual. Ah, não, não, o Schmidt joga hoje. Ele joga hoje. Mano, mete o Schmidt titular. Titular. Segundo tempo, tiver ganhando de 2-0, mete o Alisson. Retranca. Testa. Testa o Alisson. Eu sei que o Novo Horizontino é um time forte. Foi um dos times que ganhou do Santos no Paulista, né? Mas naquela época tinha o Rômulo, né? Hoje não tem mais, né? Mas ainda assim. Aí, tá em 11º também. Não é um time tão absurdo assim, né? Mas, enfim. É... eu testaria muito o Alisson, cara. Eu acho que o Alisson ele tem chance ainda, mano. O Alisson ele pode surpreender. O Alisson, ele faz uns pênalti absurdo, mas até pra zagueiro, mano, dependendo, velho. Dá pra você testar ele, mano. O Santos não tem zagueiro, o Santos não tem zagueiro, é uma opção. Enfim, é... Bom, meio-campista a gente vai ter o Juliano, né? Queria entrar mais como volante. Ah, não, eu pulei, né? Segundo volante aqui. Segundo volante, a gente tem o titular, o Pituca. Na reserva, o Nonato. E o terceiro reserva seria o Sandri, tá? O Pituca é titular absoluto. Nenhum jogador vai entrar no lugar dele, ponto. O Nonato ele é um bom jogador para segundo tempo. Eu gosto do Nonato, ele tem uma velocidade, ele tem o drible, ele ajuda muito, tá? E fora que, mano, o Nonato, a qualidade do Nonato, muita gente não valoriza isso, tá? Mas o Nonato ele tem uma qualidade para jogar em times muito melhores que o Santos. Muito melhor, sabe? Muito melhor. Não é à toa que você pode ver que o Fluminense consultou ele. Cara, o Fluminense, vice-campeão mundial, consultou o Nonato. E a torcida vai, contrata ele, volta, volta. Nunca devia ter saído. Eu acho que falta um pouquinho do Santista valorizar um pouco o Nonato, porque o Nonato ele é um cara que ele é consultado por outros times, a gente sabe da qualidade que ele tem, né? E ele pode ajudar muito o Santos. E porque se ele for negociado, o Santos vai ter Sandri pra usar. Eu gosto do Sandri, eu acho que ele ainda vai ajudar muito o Santos. Só que, mano, ele ele tá caminhando ali a passos largos pra ser um Alisson 2.0, sabe? Infelizmente. Infelizmente. Ah, mas você acabou de elogiar o Alisson. Sim, mas você entende que o Alisson ele é um jogador que ele é mais conturbado com o Santos do que algum jogador assim de sucesso, um orgulho da nação santista. Ele é mais conturbado do que tipo, vangloriado, né? Digamos assim. E cara, o Sandri ele tá caminhando a passos largos pra ser isso, mano. O que o Sandri tem de bom? Jogou uma partida ou outra no Brasileirão boa e jogou uma partida ou outra na Libertadores. Deu aquele passe pro, pro foi pro Lucas Braga naquele gol contra o Grêmio e acabou. E é isso, sabe? Então, tipo assim, eu daria uma chance pro Sander, eu acho que ele é um jogador que ele pode ajudar, mas ele falta ritmo, falta confiança, falta você dar ali umas 3, 4 partidas pra ele seguida, né? Pra ele jogar que ele vai poder entrosar. Só que o caso que ele é sombra pro Pituca é meio difícil. É meio difícil. Então, ele acaba sendo reserva, ele acaba sendo um jogador que vai ser meio difícil ter chance, mas eu ainda assim daria chance, eu ainda assim levaria ele pra contra o Novo Horizontino e tal, numa partida que o Santos estivesse tranquilo, testar, que é isso que falta pro Carille, é testar jogador, sabe? Claramente o Carille, ele tá sempre apostando nas mesmas peças. Cara, o Santos tem Nonato como segunda opção, como carta na manga. O Santos tem é, jogadores de base, cara. O próprio Jair, sabe? Que foi pro Sub-20, que nem era pra ter ido pro Sub-20. O Santos, ele tem opções, ele tem como testar jogador. Pô, caramba, não tá dando certo, né? Você viu ali que, pô, um Patati, que eu vou falar mais pra frente ainda, um Patati não tá dando certo, um Otero não tá dando certo.
Pô, mano, mete ali um 4-4-2, joga na meia direita ali um, 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 um Guilherme, né? Um Nonato, talvez, testa o Nonato, não sei o quê. Joga um, ou melhor, joga um Pituca pra meia direita. Joga um Pituca pra meia direita. Põe um Schmidt no meio de campo, certo? Junto com um Sandri. Pô, o Sandri ele tem um potencial de criar. Pô, nós tá na Série B. Você tem que também testar o time, sabe? São coisas que falta pro Carille fazer. É testar jogador. A gente vê que ele parece que não testa jogador e parece que ele tem medo, né, de tirar ali as joias do time. Campista, a gente vai ter o Juliano, certo? O Juliano, ele é uma opção de jogador bem interessante, tá? Entra muito naquilo que eu falei. Cara, pra meio-campista, se você for pensar aqui por jogadores que também fazem essa função, você teria o Juliano, titular. Você teria um Patrick na reserva. Você teria um Serginho de reserva do reserva. E você teria como uma quarta opção o Schmidt improvisado de meio armador, tá? Porque quando o Santos ele precisa atacar e o Juliano ele tá cansado, ele faz essa função, tá? Ou, falei merda aqui. Quando o Santos ele precisa defender e o Juliano tá cansado, o Carille ele põe o Rincon, tira o Juliano e quem passa a armar o jogo é o Schmidt, sabe? No caso assim, armar mais do que armava. No caso, fazer a função ali do Juliano, que é justamente armar. É, cara, a questão é, se o Juliano ele machuca, a gente vai ter o Patrick, que o Carille usa mais como ponta. Eu não sei o que o Carille tem, assim, na cabeça de utilizar o Patrick como ponta. Sabe, eu sei que o Patrick ele é ponta, eu sei e tal, mas assim, cara, o Patrick ele tá gordo. O Patrick ele não aguenta correr. A bola corre mais que o Patrick, com ele dominando ela, sabe? Isso quando ele consegue dominar. Isso quando ele consegue dominar. Porque na maior parte das vezes, cara, que a gente vê é o Patrick correndo atrás da bola. Um cara toca a bola pra ele, ele corre atrás da bola e ele não alcança, sabe? Pelo incrível que pareça, já é aqui a terceira partida que eu vejo do Patrick, que ele faz exatamente isso. É inacreditável, sabe? Sem condições nenhuma. É assim, fez um contrato aí de 3 anos com o cara, vai gastar, mano, acho que é mais de 5 milhões, se eu não me engano, no contrato. Cara, a DM do Santos tem que chegar e falar, Patrick, você tem que emagrecer, mano. Dá uma de Morelos. O Morelos, ele. Você pode falar o que for. Você pode falar o que for. Mas a diferença entre Morelos, Casares, Patrick é justamente a vontade que você tem de emagrecer. O Morelos, mano, ele tava muito gordo, ele emagreceu demais. Continua ruim, mas ele emagreceu muito. O Patrick não, o Patrick tá gordo desde 2019, sabe? Então, assim, você tem que dar um jeito, cara, porque Série B parece que não, mas Série B é pauleira, mano. É corrida, é esforço. E é complicado você ter três gordos no elenco com opção de reserva, né? Mas enfim. Bom, e aí você tem o Serginho, tá? Cara, assim, o Serginho, o maior time que ele jogou na vida foi o Santos. E isso explica muita coisa, sabe? Tipo, tá, o maior time que o Pelé jogou na vida foi o Santos e o Pelé é o Pelé. Mas o Serginho não é o Pelé. O Serginho é até um crime eu colocar o Serginho e Pelé na mesma frase, sabe? O Serginho ele é ruim. Ponto, tá? E o problema do Serginho. E o problema do Serginho é que justamente ele é fraco, sabe? Ele é um jogador que, assim, ele nunca foi de manter uma regularidade alta, sabe? Não é à toa que, assim, o auge dele, o time que ele mais foi valorizado, assim, eu digo em quesitos de não de dinheiro, eu digo assim, de realmente de qualidade, de importância pro time, foi justamente no Mirassol, essa última passagem que ele teve, tá? A contratação dele eu achei justa, né? Eu achei que, pô, Série B, você tem que apostar, tá ligado? Um Rainer não era esse jogador bom que ele é,
E ele veio pro Santos, ele rendeu, tá ligado? Hoje ele consegue, ele é reserva, claro, mas ele é um baita no jogador, pode ajudar, tal. Agora, o Serginho, cara, eu tenho as minhas dúvidas, viu? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que ele não vai permanecer muito no Santos. É claro, ele precisa de mais oportunidade e tal. Ele jogou acho que nem 4 partidas ainda. E nenhuma ele foi titular, inclusive. Mas, mano, o que ele foi exigido, ele foi bem mal, cara. Bem mal, bem mal. Bem mal, tá? Indo para ataque, que é a parte mais precária, tá? Vamos lá. O Santos, ele tem, pegando aqui a ponta direita, o Santos ele tem Otero, Patati, Pedrinho, e aí tem o Serginho, né? O Serginho também faz essa função. Cara, vamos lá. O Serginho é várzea. Já começa aí. Otero, Pedrinho e Patati é um misto maravilhoso. Porque você tem um jogador que, em tese, ainda nem alcançou seu auge, mas já tem experiência, que é o Pedrinho. Você tem um jogador que já alcançou seu auge e já tá mais acima da idade, que é o Otero, experiente. E o Patati, que é um moleque, que ainda vai alcançar seu auge, mas ainda nem se tornou jogador direito. Eu acho que é um misto interessante, é uma combinação interessante, sabe? Eu não acho ruim, certo? Ué, só você fazer o teste. Pô, o Santos ele joga direto ali com 3 atacantes de frente. Bom, usa o Pedrinho titular na direita. Pedrinho machucou? Usa o Otero. Depois o Otero vai pro Patati. Ah, tem muita gente criticando o Patati e tal, ele não vem bem e tal. Mas o Patati ele é a terceira opção. Literal, pro Santos ele alcançar uma estabilidade. Para um time alcançar uma estabilidade, ele precisa de pelo menos de 2 jogadores antes de vir um piorzinho. Sabe? Pela teoria é lindo. Só que o problema maior é quando o Pedrinho se lesiona, quando o Pedrinho se lesiona e o outro ponta se lesiona, que é o Guilherme. Aí ferrou tudo. Aí você tem que usar o Otero e um dos ruins, que é o Patati. Você entendeu? Eu acho que o Patati ele tem qualidade. Eu acho que ele vai evoluir no Santos. Talvez até em objetividade ele acabe sendo melhor até que o Ângelo na época. Mas. E eu até citei muito isso aqui no episódio de Série B. Que eu falei que, pô, é muito interessante você ver que, tipo, você tem um time encaixadinho e você tem um jogador como o Patati, que é um moleque, é uma promessa, é um jovem, e ele pode ajudar muito o Santos. E eu falo que isso é muito interessante, sabe? Isso é muito legal, tá? O problema acontece, o problema acontece quando os seus jogadores se lesionam. E aí o Pedrinho e o Guilherme, que eram titulares, virão reservas. Ou melhor, nem estão à disposição, nem relacionados são pro jogo. E aí você vai depender de um Otero e de um Patati. Esse é o problema, né? Mais uma vez, precisa o Carille ele precisa rever o seu formato de jogo, sabe? Eu desde o Paulista eu falo isso e até hoje eu bato na mesma tecla. Otero não é titular. Otero não é titular. Não é titular. Eu acho que, na verdade, a partir do próximo jogo, ele até vai continuar sendo, não o de hoje, o próximo jogo, contra o Operário, porque o Pedrinho vai voltar. E aí o Pedrinho vai pra direita e o Otero pra esquerda. Já deu uma melhoradinha, né? Enquanto o Guilherme não volta. Mas quando você tiver todo mundo disponível, o Otero ele tem que ser reserva. O Otero ele tem intensidade no segundo tempo. O Otero, ele em um time como o Santos, que não consegue fazer gol no primeiro tempo, no segundo, que tá todo mundo cansado, ele vai ter fôlego e ele vai ter a vantagem da bola parada. Então você mete ele no segundo tempo e põe ele pra cruzar. Direto, 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 direto. Escanteio é ele. Tudo quanto é lado é ele. Falta é ele. Tudo. E mete Gil e Joaquim na área, pô. E mais um possível furt, né, se ele tivesse disponível. Olha como o Santos vai melhorar, sabe? Não dá pra você deixar o Otero titular e a todo momento querer que ele tenha a mesma intensidade. O cara já tá velho, sabe? Não tem condições, sabe? Não dá, não dá. É... Pegando aqui a ponta esquerda, então, a gente vai ter disponível o Guilherme, tá? A gente vai ter disponível o Guilherme, o Patrick, tá? Patricas, né?
E só. E só. Pegando assim um Rainer, ele pode servir como opção. O Rainer é o seguinte, aí vamos lá. Pegando aqui os principais, né? Então você vai ter o Guilherme, Patrick e o Rainer, tá? O Guilherme, ele é o melhor atacante do Santos. Isso eu falo assim, sem dúvidas nenhuma. Se o Santos precisa de um nome pro setor ofensivo, é o Guilherme. O Guilherme ele é o mais importante, sabe? O amado, ele é o mais importante. Assim, não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. A questão que fica é a seguinte, tá? É... o maior problema é quando o Guilherme se lesiona. Porque aí você vai ter quem, né? Você vai ter um Otero, que joga mais pela direita, improvisado na esquerda. Tá rendendo? Não. Tirando o Otero, você vai ter quem? Patrick, gordo. Nem no segundo tempo. Faltando 10 minutos ele não consegue correr. Faltando 10 minutos ele corre menos que um cara que jogou os 80. Adianta alguma coisa? Não. Quem mais na ponta esquerda? O Rainer improvisado, que Carille tá querendo testar agora. Nos treinos já vem testando. O que eu acho uma boa opção, né? Melhora o lado ofensivo esquerdo com o Rainer e Escobar. O último jogo, o Rainer e Escobar jogaram bem na esquerda. Jogaram bem. Jogaram bem. O Rainer fez ali um ala, né? E o Escobar continuou sendo de lateral esquerdo. E jogaram bem. Eu vi, eu gostei. Eu gostei ali do. Né, na verdade, fez mais um meio esquerda, né? O Rainer. Mas eu gostei do que eu vi, sabe? Então, assim, eu acho que precisa contratar também, cara. Precisa contratar também, porque não dá pra você ficar improvisando o jogador, não. E de centroavante, cara, é até triste o bagulho desse, mano. Vamos lá. O Santos, ele começou o Campeonato Brasileiro com 4 opções de centroavante, tá? Falando aqui do titular até o mais reserva possível. Purt, Morelos, Bigode e Enzo, da base. Furt, ele é o melhor centroavante do Santos. Ponto. Machucado. Morelos era pra ser o melhor centroavante do Santos. Era pra ser na frente do Furt. Tanto pelo valor que ele recebe, tanto pelo histórico dele de futebol, times e tudo mais. Mas o Morelos ele não aguenta correr. O Morelos ele não tem nada de bom. A única coisa boa que o Morelos tem, a única coisa boa, é o passe dele, passe longo, por cima, curvado, que na maior parte das vezes é muito bom. Mas todo o resto ele é ruim. E o maior problema é justamente isso. Eu já tinha falado isso no último episódio. O esquema tático do Carille não favorece o centroavante, certo? Então o Morelos ele já é desfavorecido nisso. E quando ele recebe a bola, ele tem duas funções. Ou ele finaliza ou ele faz pivô. E ele é ruim nas duas. Você entende? Ele é ruim nas duas. Cara, ele não consegue cabecear uma bola. Cruzamento, ele sempre tá baixo. Ele sempre tá atrasado nas jogadas, tá? Ele precisa fazer um dois um dois um dois. Ele até consegue fazer bem, isso é um lado positivo dele, só que ele não tem velocidade pra correr. Então é tipo assim, esse um dois é limitado, sabe? Tocou aqui nele, ele vai devolver e você vai correr e ele não vai fazer, sabe? Esse um dois é bem limitado. Ofensivamente, um lateral consegue trazer mais perigo à defesa do adversário do que ele, tá? Escobar, por exemplo, é muito mais ofensivo que o Morelos, Escobar lateral. O pivô do Morelos é horrível. Horrível, horrível, horrível. Sabe? Ele tem alguns fundamentos, assim, que é interessante e tal, que nem o do Furt, mas em todo o contexto geral ele não ajuda o Santos, sabe? Tipo assim, é aquilo que eu falo pra você, o Santos já teve muitos jogadores horríveis. O Santos já teve muitos jogadores horríveis. Só que o Morelos, cara, é difícil você achar um lado que o Morelos ele consegue bem, mano. Tá ligado? Até o Angulo. Mano, e olha só, eu tô puxando longe. O Angulo, ele tinha uns pontos positivos que o Morelos não tem, mano. Cara, isso é inacreditável, cara. Isso é inacreditável, sabe? Dói na alma, assim, tá ligado? E como terceira opção, a gente tem o Bigode.
Cara, o Bigode, pelo incrível que pareça, eu confio mais no Bigode do que no Morelos. Ele é similar ao Morelos em que ele não tem um pivô muito bom, né? Finalização ele erra muito, né? É, construir jogada ele é bem ruim, por mais que o 1-2 dele é melhor do que o do Morelos, mas e noções de jogo também é muito melhor do que o do Morelos, mas ele não é um jogador tão agressivo assim, tipo, o que eu acho interessante do Furt é justamente isso. O Furt é uma geladeira. Eu falo isso aqui sem sombra de dúvidas. O Furt, ele é uma geladeira. Mas quando é pra correr, ele corre. Quando é pra se esforçar, ele se esforça. Mano, eu lembro disso do Furt que, mano, mostra a diferença do jogador. Meu amigo, se o Furt ele recebe uma bola do Joaquim lá de trás e só tem ele no ataque e tem 3 jogadores do outro time, ele vai conseguir segurar a bola, fazer um pivô até passar um outro jogador. Até passar um lateral, até passar um ala, ele vai conseguir, sabe? São coisas, são fundamentos básicos que se o Morelos tivesse, ele seria titular, mano. Na atual situação do Santos, ele seria titular. Mas o Morelos não tem isso. O Morelos não tem isso, tá? É isso que sinto falta muito do Furt, porque ele tinha isso. Ele pode não ser o melhor jogador do mundo, só que ele vai ajudar o time no contexto geral. Coisa que o Morelos não faz, coisa que o Bigode não faz. O Bigode e o Morelos são 2 a menos em campo. 2 a menos em campo. Só que o Bigode ainda respeita um pouco mais, sabe? Ele é muito melhor do que o Morelos. Ele é muito melhor tecnicamente. Tá ligado? Muito, muito, muito. E o Enzo é aquela, mano. O Enzo é uma aposta, sabe? É um moleque de base, é um moleque novinho aí, é, teve essa oportunidade, teve essa chance, o que eu acho bem interessante. É, então, assim, daria mais chance pra ele? Eu acho que não, cara. Pelo incrível que pareça, eu acho que não. Porque joga ele pro sub-20, sabe? É, joga ele pro sub-20. Joga ele lá. Não tem problema nenhum, joga ele lá, sabe? Ele vai ajudar o time no sub-20, ele vai pegar um corpo, coisa que ele não tem, né? E eu acho que assim, cara, eu de verdade, eu penso assim, eu acho que se tem um ponto positivo, é, se tem um ponto positivo da Série B, é essa tranquilidade que o Santos tem. Porque o Santos, ele já não vai disputar nada. Já começa por aí. Ele já não vai disputar nada, certo? No máximo, a classificação ali pra subir. Só. A questão é, agora era o tempo de reestruturar. Agora era o tempo de você montar uma equipe, montar um time que vai chegar ano que vem e vai se segurar na Série A. É isso. O Santos precisa disso. E fez bem. Pô, trouxe Gil, trouxe Juliano, sabe? É, trouxe Rainer, trouxe Pedrinho, trouxe Guilherme. Jogadores novos, porém jogadores experientes. Trouxe Otero, sabe? O Santos ele fez o certo e tá indo bem. Só que ele tá tropeçando nisso. Ele tá tropeçando nisso. O Enzo, cara, é tempo. O Enzo ele vai ser um baita de um jogador. A base já mostra isso, sabe? Só que assim, não queima o moleque. Deixa ele lá. Deixa ele no sub-20, sossegado. A gente se vira com o Morelos mesmo e Bigode. Morelos que tava vendo que talvez ele vá embora, né? Os agentes do Morelos estão procurando times aqui da Sul-Americana para negociar ele, graças a Deus, porque não tem condições nenhuma dele ficar no Santos. Mas vamos ver o que vai acontecer. Já falei, mano, o Santos ele precisa contratar urgentemente. Então vamos lá. O Santos precisa contratar um goleiro. Não tô tendo muita fé no Brasão. O Santos precisa contratar um zagueiro. Lateral não precisa. O Santos precisa contratar um meio armador. Reserva do Juliano. O Santos precisa contratar pelo menos ali um ponta ambidestro. Tá? Um ponta ambidestro. E centroavante eu acho que não precisa. Centroavante eu acho que não precisa, pelo incrível que pareça. Manda o Morelos embora, que ganha 900 mil, vende esse merda aí,
900 mil não, né? Acho que 450 agora, enfim. Manda esse cara embora. Pega essa grana e contrata esse jogador. Eu sei que não é o suficiente, eu sei, vai precisar, tá. Mas, pô, já você consegue salvar um pouco. Tipo assim, um brasão. Talvez se ele começar a render, não vai precisar contratar um goleiro. Um zagueiro, pô, o Barça vai voltar no meio de ano, pô. Já dá a chance pro moleque e tal, pro moleque, pro cara, sabe? Agora as outras, mano, que é meio armador e ponta precisa. Serginho, pelo amor de Deus, quem que trouxe esse cara, mano? Devolve, sabe? O Patrick, cara, dá um ultimato pra ele pra ser pique Ricardo Goulart, mano. Fala assim, Patrick, é o seguinte, mano. Ou você emagrece, mano, ou pelo amor de Deus, rescinde amigavelmente com nós, mano. Sabe? Conversa com o cara, mano. Enfim, eu acho que a gente já desenrolou bem sobre o Santos, tá? Já deu aqui bastante tempo de podcast. E eu acho que é isso, né? Hoje a gente vai ter Santos e Novo Horizontino na Série B. Vamos ver aí como que o time vai render, tal, como que vai jogar. E próximo episódio ou outro a gente fala sobre esse jogo. É isso? Valeu. Gente, muito obrigado. Tá, esse foi mais um episódio do Desjorna. Foi o episódio 60, tá? Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto aí. Se inscreva no canal, deixa um like. E é isso. Valeu, muito obrigado. Falou.